Para comemorar os 35 anos da atual Constituição Brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Então, durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre os seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina de graduação Field Project, sob a supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão todos disponíveis na página do YouTube e não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Então, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Sofia Gurivitz, aluna do terceiro período da FGV Direito Rio, e serei a mediadora do presente debate. Então, nesse primeiro episódio, falaremos sobre o passado e o presente da Constituição. Com 35 anos de vigência, é a terceira mais longeva da nossa história constitucional. Uma Constituição extensa que consagra muitos direitos e foi resultado de um longo processo de democratização. Para o nosso encontro, temos como convidados 2 ilustres professores. Joaquim Falcão, que é membro da Academia de Letras, doutor em Educação pela Universidade de Genebra, fez LLM em Harvard, fundador e ex-diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, além de ser autor de diversos livros voltados para a discussão do direito constitucional, como O Supremo. A gente recebe também Diego Werneck, que é professor associado do Instituto de Ensino e Pesquisa, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito e Master in Law pela Yale University, além de ter construído uma carreira brilhante como professor universitário na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade St. Gallen, por exemplo, e atua principalmente com Direito Constitucional e Teoria do Direito. Então, bem-vindos, professores. Obrigada por participarem desse projeto. A gente vai começar a nossa conversa falando sobre os 35 anos da Constituição. Então, em todos esses anos, a Constituição, ela passou por muitos desafios. E eu gostaria de perguntar para o Joaquim, onde o senhor acredita que erramos e onde acertamos? Errar e acertar, Sofia e Matheus, faz parte do roteiro da vida. A Constituição, eu fiz parte da Comissão Afonso Arinos, que foi quem fez um projeto de Constituição, mas onde 60%, talvez, do projeto nosso esteja na Constituição atual. Eu, particularmente, tenho umas contribuições que eu propus na Comissão Arinos. Por exemplo, a noção de patrimônio cultural. A proposta do artigo, que está lá até hoje, é de que o patrimônio é material e imaterial. E, com isso, nós ampliamos o conceito de patrimônio. Como também naquela época era a Constituição como democracia. Então, como democracia, queria dizer dar poder ao Congresso e dar poder ao Supremo, porque o poder é captado pelo Executivo e suas alianças, setores do empresariado, militares, etc. Tem um artigo que eu coloquei, tem sido usado às vezes não, que chama-se veto legislativo. Ou seja, sempre que o Legislativo achar que o Supremo, digo, que o Executivo ampliou demais a delegação de poderes que as leis dão, o Congresso pode vetar a atuação do Supremo, do Executivo, e o Supremo, então, vai decidir. Quer dizer, nesse momento, a ideia era de conter o Executivo, porque o Executivo representava a não-democracia. Bom, eu estou dizendo isso porque quando eu tive Sofia, eu sou de um realismo constitucional. Eu quero ver como as coisas são.
não como devem ser. Eu não quero saber o que a Constituição apenas imagina para o Brasil. Eu quero saber como ela é praticada no Brasil. Então, eu estou dizendo isso porque, nesse momento, me surgiu, então, o que era a Constituição, nessa experiência minha. A Constituição é a existência de um desacordo que a sociedade faz e que, no momento, faz um acordo para discordar depois. Discordar através da interpretação, da aplicação. Então, a Constituição tem esse lado paradoxal. Ela é, ao mesmo tempo, um acordo temporário, formalizado, mas ela é latentemente um desacordo, cuja primeira visibilidade desse desacordo é a interpretação constitucional lá no Supremo, voto A, voto B, para interpretar a Constituição. Vou parar aí porque Diego vai trazer uma visão importante, mas eu paro com a definição de Constituição que eu mais gosto, que é uma definição de 3 palavras. É de Frei Caneca, um pernambucano, não podia ser de outra maneira. Quando o Brasil ficou independente, não é? Teve a primeira Constituição nossa, teve um projeto, e esse projeto foi uma tensão entre as províncias e o Dom Pedro. Somente que esse projeto não pôde, a tensão não pôde ser coordenada numa Constituição promulgada. A tensão foi tão grande que mataram Frei Caneca, que era o representante da descentralização do poder, contra a centralização de Dom Pedro. E o Frei Caneca, então, diz a frase que, para mim, é a melhor definição de Constituição. A Constituição é a ata do pacto social. 3 palavras. Ata, porque é formalizada. Pacto, porque naquele momento se fez pacto. Naquele momento. E se fez pacto pela sociedade, pelos diversos grupos da sociedade. Para mim, então, é isso. A Constituição nasce como um ato, uma ata do pacto social, mas não vai ser assim sempre. Se eu puder complementar, eu sempre lembro, Joaquim, eu e o professor Joaquim demos aula de Direito Constitucional muitos anos juntos, e sempre lembro, hoje, daquela sua pergunta, mais ou menos quando, né, você dava essa definição de Constituição, de como era possível ver os artigos da Constituição como decisões, né? Em cada um desses artigos, as escolhas que estavam por trás, né? O artigo que afirma o Brasil como república significa que muitas pessoas que queriam a monarquia perderam. Não eram tantas assim, mas havia alguns na Constituinte, né? A opção pelo presidencialismo, muitos parlamentaristas perderam. Essa decisão, portanto, os frustrou. E essa fala do professor Joaquim mostra que já tem uma coisa que a Constituição brasileira acertou e que eu concordo totalmente. Não podemos dar de barato. Ela acertou porque ela conseguiu resolver essas coisas com autoridade e sendo obedecida. No contexto difícil em que a transição brasileira ocorreu, né, talvez é difícil imaginar que pudesse acontecer algo como o cenário do Frei Caneca, descrito pelo senhor Joaquim, mas era um cenário muito incerto. As pessoas não sabiam se a democratização não ia ser ameaçada de alguma forma, né? Havia ainda militares rondando a política, a transição era muito tensa, a morte de Tancredo Neves, né, colocou no poder um presidente que era visto com desconfiança, José Sarney, por todos os lados, e
Então, esse era um momento que você, se você olhasse em 1987 e se perguntasse, né, qual a chance dessa Constituição, ao tentar decidir essas coisas, gerar decisões que de fato vão ser obedecidas, que de fato as pessoas vão considerar legítimas, e que 30 e poucos anos depois a gente estaria ainda vivendo sob a mesma Constituição. Acho que isso já é um acerto, isso já é um sinal de sucesso de uma Constituição que, com seus problemas, todo mundo vai ficar insatisfeito com alguma coisa da Constituição, mas isso é parte do que torna ela essa ata desse pacto, como o professor Joaquim escreveu, né? Vai ter sempre alguma coisa que desagrada alguém, mas ela conseguiu resolver divergências num contexto em que era muito difícil você imaginar que era certo que isso ia acontecer, e conseguiu fazer isso com legitimidade, conseguiu fazer isso com as pessoas reconhecendo que estava saindo dali algo importante e que merecia a obediência delas. Também destacaria aqui uma coisa específica que talvez eu imaginaria das coisas, o professor Joaquim falou, né? Essa ata, vão acontecer coisas no tempo em que vão fazer com que essa ata não mais reflita o que de fato é a realidade. E eu acho que uma das coisas que os constituintes estavam, como eu vou dizer, habitando um mundo muito diferente do nosso, é o judiciário, né? Eu acho que o judiciário que a gente convive hoje, se você rebobina a fita, né, uma metáfora também que entrega a idade das pessoas, mas se você volta para 87, para os debates na Constituinte, e você pega, por exemplo, o discurso de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituinte, e ele não fala a palavra juízes, ele não fala em judiciário, ele fala em habeas data e mandado de injunção, mas ele vai falar de hospitais, de educação, de cidadãos, né? Ele vai falar de uma série de dimensões da vida brasileira, não fala de judiciário e de juízes como se fosse um dos aspectos, né, assim, fundamentais daquela nova Constituição no seu discurso de apresentação. E 30 anos depois a gente sabe que o mundo é muito diferente, né? O Brasil é muito diferente também nesse sentido, mas não é exceção a uma tendência mundial de empoderamento crescente de instituições judiciais. E o ponto aqui não é que isso é necessariamente bom ou ruim, mas que certamente acho que é algo que os constituintes não estavam imaginando, né? Eles não imaginariam um mundo em que, por exemplo, o Supremo decide ações criminais envolvendo parlamentares e autoridades federais com a frequência com que decide, com que enfrenta esses temas. Então, a Constituição já acertou, já deu certo, porque conseguiu ser uma decisão que foi percebida como legítima e conseguiu, né, pacificar esses conflitos por bastante tempo. Não sabemos até quando, mas acho que até aqui tem ido minimamente bem. Mas, especificamente, talvez uma coisa que, se a gente for olhar nos detalhes, pode ser que, rapidamente, a visão de mundo dos constituintes tenha sido ultrapassada pelos fatos, né, em 10, 20 anos. Acho que é na questão da organização do judiciário, como que se pensa o poder do judiciário, como que se garante que haja, né, participação democrática das pessoas, por exemplo, na escolha de ministros do Supremo, que é um tema em que a gente sabe também que a prática institucional muitas vezes tem deixado a desejar. Então, colocaria só essas duas questões para início de conversa. Sim. Pode Posso complementar. falar, Sofia? Quer dizer, repare, é um pacto no tempo. O Diego falou bem. É um pacto que se volta para trás e resolve uma situação para trás. Não é esse pacto, dentro dele, ele já tem tanto a genética do consenso como o germe do dissenso. É assim. Por exemplo, o Diego falou do judiciário. Eu vou um pouquinho antes. O artigo que diz os poderes são harmônicos e independentes entre si. Ora, isso vocês acham que hoje esses poderes são harmônicos? Não, não são. Aquilo foi um ideal que serve de baliza, mas não é a realidade de hoje. Para eu entender o ideal e o real, que é o que eu tenho que
como advogado, jurista, professor, estudante, eu tenho que fazer esse ideal com real, ideal com real, ideal com real. Se eu ficar só numa teoria jurídica do formal, do ideal, etc., tal, eu não vou ser um bom advogado. Eu tenho que fazer esse vai e vem sempre. Então, você veja, se eu tivesse que redigir hoje esse capítulo dos três poderes, eu não redigiria mais diante da, quer dizer, refletindo a realidade de hoje. Eu não faria são harmônicos e independentes. Eu faria são tensos e interindependentes. Uma palavra nova. Quer dizer, são independentes, mas entre si. Então, é um paradoxo, mas é o que a gente vive. Mas é o que a gente vive. Então, queria sublinhar esse ponto que o Diego lá falou, da questão do tempo, não é? Da questão de resolver. A Constituição chega e pretende, e resolveu, deu ao país uma nova estabilidade, mas é uma estabilidade que vai criar outras instabilidades. Sim, é ótimo. Então, um outro ponto muito comentado é o fato da nossa Constituição ser classificada por muitos como uma Constituição compromissória. E aí eu gostaria de perguntar para o Diego dessa vez, Diego, em um país tão polarizado, é possível dizer ainda que a Constituição consegue se comprometer com tantas ideologias consagradas? Sofia, eu gosto muito de uma série de trabalhos de dois professores chamados Rogério Arantes e Cláudio Couto, que eles foram classificando ao longo do tempo, desde os anos 90, os dispositivos constitucionais de acordo com a seguinte distinção, né? Se eles são dispositivos que estabelecem mais as regras fundamentais, as balizas fundamentais do funcionamento do Estado e direitos fundamentais, organização do poder, são dispositivos que eles vão chamar de polity, né? De regras básicas da comunidade, em contraste com dispositivos que você associaria tipicamente à legislação, que são mais detalhados, que resolvem disputas menores no detalhe, sobre como as regras deveriam ser na saúde, na educação, para além de dizer que as pessoas têm certos direitos e que o Estado tem certos poderes. Dispositivos que eles chamariam de policy, né? E uma das coisas que eles concluem é que a Constituição Brasileira de 88, comparada com constituições brasileiras anteriores, tem muitos dispositivos desse tipo de policy, e em termos comparativos com outras constituições do mundo, também se destaca por um percentual alto de dispositivos de policy. E aí você poderia imaginar uma Constituição que tenta consagrar tanta coisa no detalhe, às vezes, né, refletindo visões de mundo potencialmente contraditórias. Isso acontece porque, às vezes, as visões de mundo se digladiaram diretamente em algumas decisões na Constituição. A gente mencionou algumas aqui, né, em parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, república, estabilidade no emprego, na iniciativa privada ou não. Esses debates foram diretamente resolvidos na Constituinte, mas muitas coisas simplesmente houve a convivência, por vários motivos, de dispositivos que apontavam para interesses diferentes. Eles nunca tiveram que se confrontar. Os dois convivem lá em várias camadas da Constituição. Então, o Rogério e o Cláudio, com esse dado, eles se perguntam o seguinte, mas isso não seria ruim para a durabilidade de uma Constituição? Ela tão detalhadamente regular tantas coisas? Aqui a gente, né, é muito comum, né, Joaquim, a gente sempre ouvia essa pergunta, né, nas aulas, mas será que o legal mesmo não é a Constituição americana, que é muito enxuta, né, e que apenas coloca princípios gerais? Mas, na verdade, se você está pensando na durabilidade, o que dados comparativos mostram, pelo menos um argumento interessante nesse sentido, é de que constituições que têm um certo nível de detalhe, elas tendem a durar mais porque tem mais coisas em jogo para as pessoas, concretamente. As pessoas conseguem ver mais concretamente o que elas perdem se aquela Constituição foi eliminada ou alterada.
Elas conseguem ver os dispositivos e falar, tem isso aqui que é concretamente importante para mim. Então, de uma maneira que pode parecer contraintuitiva, né, essas contradições da Constituição, o fato de ela entrar no nível de detalhe alto sobre muitas coisas, e o Rogério e o Cláudio fazem esse argumento, que é bastante interessante. Quando você olha para esses estudos comparativos, a Constituição brasileira é mais próxima do que talvez seja a Constituição que dura. Ela é razoavelmente flexível, dá para você mudar, ela foi emendada muitas vezes. Ela é detalhada o suficiente para as pessoas também sentirem que tem coisas importantes em jogo concretamente para grupos específicos. Em contraste, é a Constituição americana que é excepcional, né? Uma Constituição tão difícil de mudar como a Constituição americana, que acaba mudando por interpretação, né? Você precisa encontrar outras maneiras, mas tão difícil de mudar formalmente, e que é tão vaga, que é tão assim genérica em muitos aspectos, essa é a exceção. Esse que seria, de acordo com esses estudos comparativos, o tipo de documento constitucional que teria menos chance de sobreviver ao longo de décadas. Claro que esse é um argumento assim baseado num grande conjunto de dados, não quer dizer que vai ser o destino dessa ou daquela Constituição especificamente, mas eu começaria dizendo isso, né? Eu acho que a gente hoje tem conhecimento na área suficiente para pelo menos se perguntar se não é o caso que essas contradições, esse reflexo desses interesses variados no texto constitucional e as marcas que isso deixa nesses artigos detalhados, não é algo que, na verdade, ajudou a Constituição a se manter ao longo do tempo. Manteve mais pessoas no jogo, concretamente disse para as pessoas, isso aqui é o que você perde se você perder essa Constituição. Eu gostaria de adicionar um comentário sobre isso que o Diego fez. Por que a Constituição incluiu, além das questões de policy, polity, que ele chama, não? Como é que chama? Polity seria, né, a Como, policy, as regras da polity e policy. como inglês? Tá. Exatamente. E as outras, acho que não dizem Policy são as de políticas públicas detalhadas e polity, como em inglês, seria essas das regras fundamentais da comunidade. Tá certo. Vamos pensar, qual a origem dos dispositivos da Constituição? O que vai para a Constituição e o que não vai para a Constituição? É isso que o Rogério e o Cláudio tentaram classificar, vendo numa visão histórica, o que foi, o que não foi, etc. O que faz a pessoa querer que uma demanda sua, uma pretensão sua de direito vá para a Constituição? O que faz? Por que a Constituição nossa coloca lá que o Colégio Pedro II é patrimônio, não pode ser alterado? Porque é o seguinte, vamos supor que eu quisesse dizer o seguinte, o time preferencial de todo brasileiro é o Vasco da Gama. É o meu time, eu sou Joaquim, me chamo Joaquim, então tem que ser isso tudo. Eu vou querer que isso esteja numa portaria? Eu vou querer que esteja num decreto? Eu vou querer que esteja numa lei? Não, eu vou querer que esteja na Constituição. Porque tem dois pressupostos aí. Um pressuposto é que a Constituição tem uma autoridade mais respeitável, o que eu não sei. Eu posso afirmar isso como imaginação, mas não como realidade. Então, mas o que me interessa mesmo é que, se adotarem a Constituição, vai ser muito mais difícil mudar uma norma constitucional do que um decreto, uma lei, uma portaria. Então,
os lobbies, sobretudo daquela época, e hoje ainda, de você ver a questão da financeira do teto hoje. O teto acabou, né? Agora é arcabouço. Já começa aí simbolicamente trocando o nome das palavras. Mas por que esse enxame de MPs e de emendas, etc, etc, tal? Porque as pessoas querem fixar o seu direito da forma mais imutável possível, que possa ser exigível da forma mais forte possível. Então, é por isso que, por exemplo, na Suíça, você coloca os rios na Constituição. É por isso que a gente vê aí essa disputa entre bolsonaristas e lulistas e qualquer um para ser a Constituição mais emendada que se pode imaginar. Por quê? Porque quanto mais eu colocar na Constituição, mais difícil será eu mudar a minha pretensão, a minha demanda. Aquilo que eu incluí no pacto. Olha, ser Vasco agora faz parte do pacto. Será cumprida? O fato de eu colocar na Constituição me garante o começo, mas não me garante a realidade. Sim. Então, eu gostaria de perguntar para você, Joaquim, agora. Um dos desafios da nossa Constituição relacionado com esse tema está na quantidade de direitos não experimentados pela sociedade. E o senhor acredita que a distância entre o texto legal e a realidade social, ela afeta em qual medida a legitimidade constitucional? Olha, Sofia, chama de Joaquim, chama de senhor, não. A não ser que você chame o Diego de senhor também, aí eu topo. Mas aí, Sofia, olha, tem. O pacto é formado como? São demandas, né, que as pessoas escolhem umas e outras, umas são incluídas, outras são excluídas, demandas sociais vinculadas a interesses. Eu coloco o meu interesse no pacto e o pacto é formalizado como uma Constituição. Então, essas são 3 etapas de um processo, vamos dizer assim, constituinte. Uma vez formalizado, ela está lá para resolver conflitos, como na democracia, conflitos de forma pacífica, porque senão era homo homini lupus. O grupo era a briga, era o desacerto, era o conflito. Né? Então, a Constituição está lá para ter uma sociedade, e a forma que a gente usou a pacificidade democrática. Então, esse é o objetivo. Como é que isso é feito? Isso é feito pela interpretação constitucional, que os conflitos chegam até lá. Não é? E a Constituição, então, decide. Sabe qual é o meu problema, Sofia? É que depois de decidir, não tem avaliação na área jurídica sobre se está sendo cumprido ou não. É como se a interpretação constitucional fosse o fim da realidade. E aí é o formalismo jurídico, das teorias jurídicas e da prática dos advogados. Se é um problema de direito privado, é lógico que a outra parte controla se cumpriu ou não cumpriu. Mas se são questões de interesse público, quem me diz que a Constituição
está sendo efetivamente cumprida. Nas faculdades de Direito, não sei a FGV Rio, porque faz algum tempo que isso aí. Mas as constituições nada me garante que a interpretação constitucional com a melhor teoria possível, mais iluminista que seja, se vocês quiserem, não é? Vai estar sendo cumprida. Falta a gente os pés encharcados na realidade nossa. Alguns países, eu cito sempre, por exemplo, Canadá, depois de 4 anos, eles revêem de alguma forma, tem uma avaliação para saber se a lei pegou ou não pegou, porque senão muda. Então é o seguinte, o sistema jurídico nosso, inclusive profissional, e de vocês, está fechado à avaliação da realidade da interpretação constitucional. Nós ensinamos até as teorias mais sofisticadas possíveis sobre interpretação constitucional. Por favor, o Brasil quer saber se a Constituição está funcionando, efetiva. E isso precisa de avaliações matemáticas, empíricas, não somente empírico quantitativo, mas qualitativo. Sabe quem tem essa avaliação? Uma classe pequena de juristas, de grandes advogados ou de grandes políticos, mas tudo sem uma precisão. O que a gente precisa é compreender e agir e mudar para conquistar uma efetividade melhor da Constituição. Não se trata de mudar a Constituição. Daí a pergunta que eu lhe fiz logo no começo, antes de estarmos ao vivo aqui. É mudar a Constituição ou mudar a interpretação constitucional consentânea para ter força para fazer os avanços que a gente precisa, para corrigir a corrupção, para a diversidade, para a pluralidade, contra o nepotismo legal e judicial e judicializante que hoje em dia está em todo lugar. Essas são as questões que vocês vão ter que enfrentar. Quer complementar, Diego? Sim, sim, obrigado, Sofia. Concordando com o Joaquim e agora dando a má notícia, porque no início eu acho que eu dei a boa notícia, né? Que só o fato da Constituição ter sobrevivido até aqui e ter saído vitoriosa daquele contexto difícil da transição já acertou. Mas agora a má notícia é essa, como o Joaquim mencionou aqui, de fato, né? Tem muitas coisas na Constituição que você tem que estar numa bolha para achar que, de fato, elas estão próximas da realidade, né? Que as pessoas, de fato, usufruem todos os direitos plenamente que estão previstos ali. Esse não é um problema brasileiro especificamente, esse é um problema, certamente, da América Latina. Na América Latina, a gente pode dizer que isso é um tema estrutural, né? Existem pessoas que vivem quase plenamente os direitos que estão ali previstos. Existem pessoas que, por circunstâncias, né, geográficas, de classe, de renda, não vivem nada, quase nada, do que está garantido ali de direitos para si. E esse é um problema de seletividade, portanto, na aplicação desses direitos. Mas o que a Constituição quer transformar na realidade brasileira, em parte, é justamente essa seletividade, né? Essa é uma Constituição que é justamente que as pessoas sejam tratadas com igualdade, que é acabar com desigualdade social e regional e o preconceito de qualquer tipo. Então, você tem um loop aí complicado, né? A Constituição quer acabar com isso, vai dizer que não tem mais, dá como objetivos nacionais a construção de uma sociedade em que isso não seja assim, mas essas próprias regras também vão estar sujeitas na sua aplicação a uma dinâmica de aplicação desigual, uma dinâmica de injustiça na sua própria aplicação.
Então, acho que essa é a má notícia, e eu concordo com o Joaquim que, muitas vezes, a área do direito fica muito encantada, às vezes com proclamações, né, de novas ideias que parecem muito radicais no que elas prometem, mas que entregam muito pouco, né? Um novo conceito, o último conceito que é trazido de algum debate de outro lugar e que o Supremo cita, e que só pelo fato dele citar alguma coisa que seja aparentemente muito poderosa em termos do que significa para a proteção de direitos, a gente pode se sentir tentado a achar que alguma coisa de fato mudou, mas na realidade não mudou muita coisa. Então, para dar um exemplo aqui de uma decisão do Supremo que lida com um problema grave estrutural antigo, que enfrentou um problema grave estrutural antigo, mas que existe um debate em aberto hoje em que medida fez diferença ou não. A decisão do Supremo sobre o sistema carcerário brasileiro. Em parte, várias coisas que o Supremo decidiu ali sobre o andamento de processos penais, por exemplo, foi importante, tiveram um impacto relevante, né? As audiências de custódia têm funcionado, a gente ainda tem que tentar entender exatamente o impacto, mas acho que é uma avaliação de que aquilo fez diferença. Por outro lado, naquele caso, o Supremo vai lá e diz, opa, estou decidindo que o sistema carcerário brasileiro é um estado de coisa inconstitucional. E aí as pessoas, né, curtem, acham importante essa afirmação, mas o que essa afirmação de fato mudou na vida das pessoas? O sistema carcerário brasileiro continua, né, em condições que são sistematicamente violadoras dos direitos mais fundamentais. O problema é a gente confundir a proclamação de uma transformação com a transformação já de fato acontecer. Acho que essa ideia especificamente naquela decisão, na minha leitura, não fez diferença na vida das pessoas. Outras coisas que o Supremo decidiu nesse caso, sim, fizeram. E esse é um dilema muito, muito geral para constituições que têm ambições transformadoras em qualquer país, né? Se você promete, se você quer transformar uma realidade que você acha inaceitável pelos parâmetros de justiça que você está incorporando na sua Constituição, não faz sentido você criar uma Constituição modesta. Você quer mudar essa realidade, você quer que a Constituição seja um instrumento de transformação. Só que se você também pisa demais no acelerador e você coloca algo na Constituição que vai ficar muito distante do que é possível cumprir, do que é possível fazer, pelo menos no curto e médio prazo, você corre o risco de que as pessoas parem de acreditar, de fato, na Constituição. Acho que isso não aconteceu no caso brasileiro. Acho que, em boa medida, o que a gente vê nesses casos de descumprimento são pessoas que usam ainda o que está na Constituição como bandeira de luta, né, e vão tentar usar essas ideias para, na Justiça, no Congresso, tentar criar medidas para reverter essa situação. Mas é um risco permanente, né, conviver com uma Constituição que promete muito e que e que é pior. Às vezes, o Supremo decidiu, disse que tem que parar, como esse caso das prisões, disse que não pode acontecer, que é claramente contrário à Constituição, e essa decisão tem 7 anos, 8 anos, eu acho, 2015, por aí. E se você fizesse uma avaliação da qualidade do sistema carcerário brasileiro, os últimos dados que eu tinha visto não parece que tenha melhorado, né? Então, assim, ou pelo menos se melhorou, melhorou muito pouco, apesar de esforços nesse sentido. Então, acho que tem aí um dilema que é de todas as constituições que têm ambições minimamente transformadoras em países desiguais, difícil fugir disso. É sim um desafio para a legitimidade da Constituição, mas a gente precisa entender também que tem um período no qual as promessas ainda não aconteceram, mas que as pessoas estão lutando com base na Constituição para que elas aconteçam, né? Nesse período, acho que não fica tão claro ainda que deslegitima totalmente a Constituição essa discrepância. Acho que pode ser uma discrepância mobilizadora também. Olá, Sofia. Posso falar? Pode, lógico. Sofia, aí o Diego é muito mais otimista do que eu, muito mais. Ele acha que é uma questão de que a sociedade vai se adaptar ao que a interpretação constitucional diz, ou vai ter alguma mudança nisso. Mas não é isso que a gente está vendo na nossa história. Isso não é o que a gente está vendo na nossa história.
Diego falou antes de uma palavra 2 ou 3 vezes, tempo, a questão do tempo, a questão do tempo. Tem muito cliente que vocês vão enfrentar que vão pedir a vocês para entrarem na Constituição para adiar uma decisão. Não para ter a decisão, mas para não ter a decisão. Quantos? Sobretudo se for político, se for questões de corrupção, se for questões de penalidades, etc. E tal. Ou seja, a Constituição serve para adiar a Constituição. É o que a gente está vendo. Não é? A Constituição serve para adiar a Constituição. Sabe qual é um dos mecanismos mais patológicos disso? A FGV tem um papel histórico com o projeto do Pablo Cerdeira e do Ivar Hartmann sobre Supremo em Números. A FGV foi a primeira instituição a mostrar as decisões monocráticas, decisão de um juiz só. O Supremo não é um juiz só. Veja o que ocorreu agora. O Lewandowski vai sair, ministro Lewandowski vai sair, e deixou um legado de decisões monocráticas. Por quê? Porque as decisões vão demorar tempo para serem julgadas. Por exemplo, e então aí é um legado complicado isso. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça afastou e condenou um desembargador, Ciro Marlan, do Rio, 15-0, por ter não se comportado eticamente como desembargador. A decisão monocrática do ministro do Supremo foi dizer que teve um problema processual. O processo, hoje em dia, é o instrumento da não efetivação da democracia. O processo, hoje em dia, passou a ser o instrumento da insegurança do Supremo dos tribunais. Não é à toa que o processualismo subiu. Passou a ser uma área que todos querem, porque tem poder de não entrar no mérito, tem poder de afastar o mérito. Isso é bom para a democracia, isso é bom para o Supremo. O Diego falou corretamente. O Supremo, a Constituição, quando iniciou, Ulisses não mencionou o Supremo, não mencionou juízes, porque, de alguma forma, esses atores não eram atores de insegurança. Se você chega num escritório de advocacia e contrata e tem uma causa, o que o advogado faz? Chama um estagiário e diz: olha, vê jurisprudência a meu favor. E aí o estagiário vai lá, pesquisa, o que hoje em dia é fácil. Olha, eu consegui uma no Acre, tem 2 casos do Supremo há 3 anos atrás, etc. e tal, e tudo. Só que a outra parte também foi no escritório, teve outro estagiário e conseguiu outra jurisprudência. Qual é que prevalece? O sistema nosso não tem uma clareza da jurisprudência que prevalece com quem. Por quê? Porque monocratismos, não é? Pedidos de vistas, são manipulações da justiça, manipulações processuais. Se tivermos que mudar, e precisamos, a frase mais importante da filosofia de todos os tempos foi, acho que Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. É preciso que o judiciário conheça-se a si mesmo e aceite seus problemas e enfrente. A tentativa de Rosa Weber de enfrentar esses problemas
foi amortecida de uma forma muito grande pelos próprios ministros. Conhece-te a ti mesmo, judiciário. Sim, ótimo. Então, mais ou menos nessa questão que vocês estavam comentando, eu gostaria de perguntar para o Diego, né? Então, recentemente, o papel do Supremo Tribunal Federal ele tem sido ressignificado para reforçar a importância de um guardião da Constituição. E aí, Diego, seria possível concordar com a ideia de uma sociedade aberta de intérpretes constitucionais, ou você acredita que ela deve ser preservada por uma elite jurídica? Olha, acho que vou tentar reconstruir a primeira parte da pergunta, né? Se deveria ser muitos ou poucos a interpretarem, a darem significado à Constituição. Acho que a resposta é muitos, sem dúvida. E eu acho que isso não é nem uma questão de você achar bom ou ruim que seja assim. Isso acontece, para o bem, para o mal, a gente vê, para o bem ou para o mal, quero dizer, concordando-se ou discordando-se das interpretações que esses atores dão, a gente vê a Constituição sendo interpretada e aplicada com sentidos diferentes dentro do Congresso, na presidência, nos estados da federação, né? Acho que agora, na pandemia da Covid-19, acho que a federação, então, se tornou um laboratório aí de diferentes atores políticos, né, fazendo cumprindo o seu papel dentro dos limites da sua competência, fazer o que eles acreditavam que a Constituição exigia e permitia. Então, eu acho que essa é uma pergunta fundamental. A resposta, inequivocamente, a Constituição é de muitos. Agora, sociedade aberta de intérprete da Constituição, eu só me pergunto se essa também não é uma expressão que vira mais um recurso de legitimação pelo E é uma Supremo. importação alemã, né? Que não tem nada a ver com o Brasil. Intérpretes da Constituição somos nós todos, e não uma elite. E não uma elite. E essa é a ideia que eu acho que Me vale. permite. Vocês sabiam que numa sala do Supremo, sempre se televisionava as sessões e qualquer um podia chegar lá e assistir. Ou seja, era aberto para aqueles que tinham interesse naquele momento. Então, dizer que a veiculação da televisão já era, mas era para aqueles a sociedade fechada dos intérpretes da Constituição. Pois é, e aí o que me preocupa nessa expressão, que fico, né, pelo que eu acompanho, concordo com o professor Joaquim, é de muitos. Acho que estamos de acordo com relação a isso. Mas essa expressão, às vezes, é paradoxalmente usada por um Supremo que, ao mesmo tempo que diz isso, não deixa a interpretação da Constituição sair ali das suas mãos, né? Eu sou o dono, eu decido. É como eu digo que tem que ser. O ministro Celso de Mello escreveu várias vezes em vários votos ao longo dos anos 2000 que, como o Supremo tinha o poder de interpretar a Constituição em última instância, isso significava, na prática, o poder de ser o constituinte reformador. O poder de interpretar a Constituição é o poder de emendá-la. Isso pode até ser verdade de um ponto de vista muito realista de quem está olhando de fora, mas é complicado o ministro dizer que é ok ele fazer isso. Uma coisa é isso acontecer, outra coisa é o ministro dizer, olha, eu posso simplesmente mudar a Constituição. No fundo, ele estava dizendo o Congresso sou eu. O Congresso sou eu, quem faz PEC sou eu, não precisa fazer PEC, a gente altera aqui. Isso foi no caso da fidelidade partidária, que era justamente um caso em que o Supremo está ali colocando na Constituição algo que 10 anos antes o Supremo tinha dito que não tinha, em outro caso. Então, acho que eu chamaria atenção para essa dinâmica que me parece problemática, né? Um tribunal que muitas vezes reforça essa dinâmica de eu decido, em última instância, né, o que a Constituição significa, eu não deixo espaço, porque, veja, não é o papel de guardião da Constituição,
Uma coisa é o Supremo estabelecer limite, outra coisa é ele, em vez de dizer isso aqui é o limite, ele falar não sobra nada para o Congresso poder responder sobre que leis criar, o que fazer, que o Supremo não possa fazer melhor, que eu não possa dizer eu puxo para mim esse poder completo. E aí é problemático um tribunal recorrer a essa expressão de sociedade aberta de intérpretes ao mesmo tempo em que faz isso. Então, entre muitos e poucos, muitos, sem dúvida. Muitos, inclusive, além dos 11 do Supremo. Ainda que o tribunal tenha um papel fundamental, a democracia brasileira precisa de um Supremo forte, independente, isso é inequívoco, né? Parte do que isso exige envolve você decidir questões de interpretação constitucional, em última instância, quando há divergência, mas parte disso também exige você lembrar que você é um tribunal. Tem coisas que você não vai poder fazer, tem coisas que são para os outros poderes fazerem. A política tem que ter seu espaço, a política tem que acontecer. Então, muitos, sim, mas eu não necessariamente empacotaria essa ideia em termos de sociedade aberta de intérprete por essa preocupação apenas. Acho que isso ganhou uma carga legitimadora no Supremo, que eu acho que é importante a gente interrogar. Deseja fazer mais algum complemento, Joaquim, ou não? Eu tenho outra, um outro ponto, mas que não é sobre esse. Mas aí eu estou esperando que a gente progrida, ou se já está na hora, enfim. Mas eu tenho um outro problema que eu acho que vocês, todos aqueles que ensinam e aprendem a Constituição, seja na escola, seja nos escritórios, seja na vida, vão ter que enfrentar daqui para frente. É a Constituição do futuro. O que será essa Constituição do futuro? Sim, então eu vou fazer a outra pergunta, que tem mais a ver com a sua, e aí você inclui isso. Então, um outro ponto que chama a atenção é o fato da Constituição de 1988 já ter sofrido 128 emendas. Então, até em 2018, nos debates presidenciais, um dos temas recorrentes foi a necessidade de uma nova Assembleia Constituinte. E aí, Joaquim, eu queria saber o que o senhor considera sobre esse debate. A gente precisa de uma nova Constituição? A gente pode ter mais emendas? E como seria essa Constituição do futuro, como o senhor mencionou? Olha, Diego já falou, não precisamos de Constituição nova, precisamos de interpretação constitucional nova e interpretação constitucional mais legitimadora, que ela se transforme em hábito constitucional da sociedade aberta. O Proust dizia que o hábito é a segunda natureza do homem. Então, a Constituição é de criar e renovar hábitos. Não é a natureza biológica, mas é a natureza da cultura, do hábito. Então, isso aí é que você, Sofia, você falou umas duas vezes aí na palavra legitimidade. A legitimidade da Constituição só será legítima se ela se transformar em experiência dos cidadãos, de quanto mais aberta for. Se ficar apenas no anúncio, como diz Diego, somos contra isso, somos aquilo, etc. e tal, não será legítimo. Aliás, se vocês viram, essa questão não é somente do Brasil. Nos Estados Unidos, pesquisa lá recente, 40 e tantos por cento já não tem uma atitude legitimadora da Constituição de lá. 58% é contra a atuação. Aqui também. Os dados estão aí. Daí porque eu digo, conhece-te a ti mesmo. Você poder mudar isso aí. Como é que vai ser essa mudança? E em que será mudança? O futuro da Constituição
é a tecnologia, é a nova tecnologia. E que tem que entrar com toda a força, como entrará nos escritórios, nas escolas, nas pesquisas. Outro dia eu fiz uma. Vocês já imaginaram que isso vai impactar a vida de vocês? Outro dia eu entrei nesse chat GTP e botei uma questão lá e digo assim, como seria o voto do Barroso nessa questão? Aí ele me deu o voto do Barroso. Ou seja, pesquisador em escritório, estudante, estágio, etc. Isso tudo vai ser reduzido de uma forma absolutamente fantástica. E vocês estão preparados para isso? E aí outro dia você pode colocar na mesma hora, assim, me dê os argumentos contra o voto do Barroso. Não é? Agora, isso vai ser assim, ou seja, a tecnologia vai invadir, quer dizer, a mudança que se anuncia da tecnologia no exercício da profissão de advogado, de estágios, de estudante, das faculdades, é uma coisa avassaladora. Avassaladora. Fora que existem formas diferentes de você demandar na justiça. Você tem agora seguro de garantia judicial. Ou seja, você segura se você vai ganhar ou não vai ganhar. Você tem empresas especializadas em compra e venda de processos. Ou seja, você terceiriza o risco através de negociação não judicial. Não é? Você tem, já mencionei aqui, uma ascensão de um nepotismo no exercício da advocacia junto ao Supremo e junto aos tribunais extremamente grande. Então, vocês vejam, eu pensaria muito nesse impacto da tecnologia. Nós, no nosso tempo de FGV, um tempo muito feliz para nós todos, e com a ajuda dos estudantes. Os estudantes o tempo todo é que trabalhavam nas nossas pesquisas quantitativas e empíricas. Quer dizer, nós mudamos a percepção do judiciário porque tinha a internet e a gente pôde captar os dados, fazer aplicativos de dados públicos, e quem fazia os aplicativos eram os estudantes. E aí nós captamos as questões, e aí várias, mas simbolicamente, eu lembro a do monocratismo e a do pedido de vista, e que passou a ser pauta nacional. Não foi a Constituição. Diego mencionou aí a ausência do judiciário na Constituição, no making-of da Constituição de 88, tá certo? Mas eles não se tinha o acesso a dados. Você já imaginou o que os dados vão fazer no exercício profissional e revelar no ensino? Os dados são dados públicos. Eu posso decidir perfeitamente usando os dados públicos e com aplicativos. Por exemplo, no caso do Zanin, agora, não é? Se você os dados são públicos. Então, qual é o perfil empírico? O que significa probabilisticamente o futuro? Digo probabilisticamente que o futuro é incerto, como uma vitória do Vasco da Gama. Quer dizer, então, não sabemos. Mas a gente pode ter dados para analisar. Então, é o seguinte,
a Constituição, a implementação, a eficácia da Constituição passa, talvez, por poucas emendas, que eu não dou valor, passa muito por uma interpretação constitucional mais de pé no chão, que eu chamo do realismo constitucional, passa pela avaliação das consequências e passa por uma imersão profunda com os dados, inteligência artificial, chats. Isso vai mudar a vida de vocês. Eu vou fazer só um pequeno registro, um parênteses. Quando eu falei de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, tem um artigo muito legal do professor Fernando Leal, nosso colega na FGV, acho que talvez tenha sido professor de vocês, o mito da sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Um artigo de 2018 que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Mas voltando ao ponto, muitas emendas, precisamos de uma nova Constituição, pessoas pedindo nova Constituição. Olha, primeiro, acho que é importante a gente separar duas coisas, né? As pessoas estão pedindo uma nova Constituição ou as pessoas estão pedindo, muitas delas, para simplesmente ignorar a Constituição. O que está acontecendo no Brasil é que tem muita gente pedindo golpe de Estado. E eu acho que esse não é um indicador válido de que são pessoas que contariam numa pergunta do tipo: quem gostaria de fazer uma nova Constituição? Acho que, né, estamos falando de uma Constituição democrática, então quem invadiu ali a Praça dos Três Poderes e quem está pedindo, se no meio daquela confusão, entre aquelas bandeiras de intervenção militar, tem o pedido de uma nova Constituição, isso é um acidente, isso é um mero acidente, né? Aquela não é a demanda importante, a demanda importante é antidemocrática e não por uma nova Constituição. Então, não contaria essas pessoas para essa pergunta. E aí eu acho que se não tem um movimento nas ruas, se não tem de fato esse debate público, me parece um pouco artificial você querer dizer, né, precisaríamos fazer uma nova Constituição. Que razões eu daria para justificar eu sair de casa e protestar pedindo precisamos de uma nova Constituição, porque eu não consigo ver essas razões. Então, enquanto se esse debate público estiver acontecendo, aí é outra história. Concordando-se ou não, se existe esse movimento, se ele ganha espaço e legitimidade, ele tem que ser ouvido. Eu acho que ele não existe. O que existe são críticas à Constituição, críticas em aspectos importantes que precisam ser alterados. Curiosamente, é uma Constituição muito maleável em vários aspectos, mas muitas das emendas não alteram tanto coisas que estão na Constituição, mas acrescentam coisas, né? Esse é um outro achado interessante do estudo que eu mencionei do Rogério Arantes e do Cláudio Couto, e a Constituição brasileira hoje é 50% maior do que o texto original de 88, porque foi acrescentando novos dispositivos, né? Então, isso é o quê? Isso é porque ela forçou os congressistas a alterarem para governar, ou porque a política brasileira adquiriu uma dinâmica de constitucionalização dessas políticas públicas, né? Mas esse é um tema para outra conversa, mas só para observar que esse número grande de emendas na Constituição brasileira, ele pode significar muitas coisas diferentes. Tem muitas emendas que não são necessárias, tem muitas emendas que não são decisivas. Uma emenda constitucional de 2021 alterou a data da posse do presidente da República de 1º de janeiro para 5 ou 6 de janeiro, se eu não me engano. Está na conta das muitas emendas que a Constituição brasileira sofreu. O que isso mostra? Não sei se isso mostra muita coisa. Claro que teve emendas muito importantes, como as do governo Fernando Henrique nos anos 90, que aí sim, importantes em termos de quão drástica foi a alteração que elas promoveram nessas partes da Constituição. Mas eu não acho que é um número de emendas que necessariamente vai te dar esse indicador. Não vejo a Constituição brasileira como sendo insuscetível de reforma no que se critica. Não vejo essa demanda popular para a elaboração de uma nova Constituição. Não quer dizer que não possa acontecer, mas não vejo isso no momento. Enquanto isso não acontecer, eu acho que é muito perigoso a gente falar da elaboração de uma nova Constituição. Eu acho que quem
sem mobilização democrática para que se faça uma nova Constituição, está pedindo uma nova Constituição, tem um ônus muito grande de explicar por que no momento de instabilidade política e grande polarização, a gente deveria se engajar numa atividade desse tipo, e para isso você tem que ter um argumento muito bom de que a Constituição brasileira, de certa forma, fracassou, não funciona, é ruim para o país. E eu, até aqui, não compro as versões desse argumento que eu conheço. Sim, Joaquim, você deseja falar mais alguma coisa? Ou... Bom, eu acho importante esse ponto do Diego. Além da pergunta se precisa de uma Constituição nova, tem que perguntar por que não querem, qual é o que querem impedir a Constituição de funcionar. Porque é isso que a gente está vendo. Não é? Tem toda a razão, Diego. Eu não tinha pensado nesse aspecto, mas é da realidade que a gente está vendo. O país tem que escolher. Eu escolho pela Constituição, aplicada e eficiente. Pois é, se as pessoas dizem que são contra essa Constituição, mas se ao mesmo tempo são contra a democracia, aí talvez o problema não seja essa Constituição, né? O problema é outro. Então, agora eu gostaria de agradecer, em nome da equipe, os nossos convidados por esse debate tão enriquecedor. Joaquim e Diego, eu gostaria agora, vocês gostariam de fazer algumas considerações finais ou indicarem alguma leitura para os nossos ouvintes? Quem vai primeiro, Joaquim? Eu ou você? Eu acho que eu estou contente e sempre que os alunos precisarem, eu estou às ordens. A minha cabeça está disponível. Minha cabeça, eu costumo dizer, como Gal Costa, é meu bem e meu mal, não é? Mas contem conosco e mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se o ser, muda-se a esperança, assumindo sempre novas qualidades. Isso é Luiz de Camões para vocês. Obrigado. Então, endossando isso que o Joaquim falou, né, é um prazer atender o convite, né, dos alunos da FGV. O Matheus, obrigado especificamente também, Matheus, pelo convite, participar desse projeto. Obrigado a Sofia pela mediação e todos e todas que estiverem envolvidos na organização desse roteiro, desse podcast, e também agradecer pela oportunidade de dividir essa conversa aqui com o professor Joaquim, com quem pude aprender tanto e dei aula juntos tantos anos também. Sempre bom relembrar essa dobradinha, Joaquim. Honra minha.